longe da escola, há mais de uma semana. Estou com saudades dos meus alunos. Momento ter voice, né, gente? Antes de começar a minha aula, né? Sei que nenhuma cadeira vai virar, né? Só a cadeira que vira sou eu para gravar minha aula hoje para vocês, né? Dar meu show hoje aqui. Pessoal, vamos nós. Hoje nós vamos começar a apostila 3 de Sociologia, tá? Então hoje nós vamos começar o capítulo 11, né? Tentei dar uma palhinha com a música, mas não rolou, né? Então vamos nós. Pessoal, qual é a lógica do capítulo 11? Ele trabalha o conceito de intolerância. Eu acho que é bem interessante ter dividido esse capítulo, no caso, para trabalhar esse conceito à parte. Por quê? Porque quando nós falamos de intolerância, muitas das vezes acabamos ficando somente restrito ao campo religioso. De fato, a intolerância religiosa ela abarca intensas discussões até os dias de hoje, porque é um fato real, é um fato concreto na nossa realidade, no nosso cotidiano, sejam nas periferias ou nas grandes metrópoles, né? Ou no mundo como um todo. Podemos até falar assim desse sentido. Sendo que a intolerância ela não está apenas dentro desse campo, dentro desse espaço social. A intolerância, ainda mais nos dias de hoje, por exemplo, quando nós temos um cenário de intensas disputas, de discursos intensamente polarizados, a intolerância ela pode ser política. Quando você não aceita, por exemplo, o posicionamento político de uma pessoa, né? A intolerância ela pode ser dentro do futebol, quando você não aceita, não concorda com um time do outro, e aí você acaba criando uma rivalidade que perpassa o campo de futebol e chega nas arquibancadas. Pega aí, por exemplo, muitas intolerâncias dentro das próprias torcidas organizadas de futebol, seja futebol carioca, paulista, mineiro e muitos outros, pelo mundo afora, né? Nós temos diversas formas de intolerâncias, de posicionamentos sociais, culturais, né? Então, a intolerância ela é parte de um preconceito social, de um preconceito muitas das vezes étnico, né? Temos também a intolerância étnica, né? Então, que nós chamamos também de tolerância racial. Eu tento evitar trabalhar muito com o conceito de raça, porque somos todos a mesma espécie, né? Então, eu não gosto de trabalhar, porque o conceito de raça na historiografia ficou muito para o século XIX, com as teorias eugênicas, que nós já vamos estar trabalhando aí na disciplina de Sociologia. Então, pessoal, quando nós trabalhamos a intolerância, é justamente entender que ela faz parte do nosso preconceito social, ela faz parte do nosso senso comum, de não querer quebrar verdades até então absolutizadas, de não aceitar que o outro tenha a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de ideia, sua liberdade religiosa e o seu direito de se posicionar dentro de uma sociedade. A intolerância, ela também faz parte dentro da nossa própria casa, do nosso dia a dia. Quando às vezes nós não concordamos com as ideias, com as atitudes de alguém dentro da nossa própria casa. Em muitos momentos, radicalizamos os nossos comportamentos com ações intolerantes. E aí, pessoal, por conta disso, quando a gente trabalha o conceito de intolerância já na página 202 e 213 religiosa, nós pegamos muito com a questão da intolerância quando pegamos as questões das matrizes religiosas africanas, tanto a Umbanda como o Candomblé. Faz muito tempo, já ainda era muito novo, né? Apesar dos meus humildes 28 anos, saiu uma reportagem, se não me engano foi aqui na Penha, de uma garota, que ela era, se não me engano, do Candomblé, e ela foi totalmente, como ela estava trajada nas ruas com as suas vestimentas específicas do seu rito, do seu culto sagrado, ela foi totalmente assim apedrejada, não morreu, graças a Deus, né? Por pessoas de outras religiões, né? E eu quero falar uma coisa que eu acho que é interessante, que a intolerância ela não está somente nessa questão do cristianismo em relação às religiões de matriz africanas, até mesmo dentro do próprio cristianismo, né? Ou até mesmo dentro das próprias religiões de matriz africanas, porque aonde está o homem, está o preconceito, está a intolerância, né? Em muitos momentos nós somos tão preconceituosos que nem percebemos, né? Cometemos um ato irracional, porque o preconceito é um ato sim, irracional, né? Deve ser totalmente aí desprezado o preconceito, e às vezes nem percebemos. Então, às vezes uma piada, às vezes uma colocação de mau gosto, gera diferentes formas de interpretações. Então, qual é o caminho para equacionar esse problema da intolerância? É respeitar o seu próximo. É entender que ele tem o direito de escolha,
É entender que ele tem o direito, por exemplo, de liberdade de culto, de liberdade sexual também, de escolha sexual, é um direito dele, né? Aquele famosa música do funk, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, cada um no seu campo social, né? Se respeitando, convivendo bem. O convívio faz parte dos processos de socializações, porque formamos sempre grupos sociais diferentes. Nosso primeiro processo de socialização, que nós chamamos de socialização primária, começa na nossa família. A nossa família tem a função de transmitir educação, cultura. Depois, quando crescemos, obviamente que nós não largamos as nossas famílias, mas nós temos o contato com os famosos processos de socializações secundárias. Família, nós saímos da família e vamos, por exemplo, para os sindicatos, para as escolas, para as religiões, e ali interagimos com novas organizações sociais, culturais, formas de pensar diferentes, muitas das vezes nossas. E aí esse choque, essa realidade cultural, se nós não soubermos lidar, podem gerar intolerâncias. O bullying na escola é uma forma de intolerância. Quando nós achamos que devemos denegrir o outro a partir, por exemplo, de piadas, a partir de punições físicas, aspas, fecha aspas para punições, tá? Então o bullying também é uma forma de intolerância, de você não respeitar o outro da forma como ele é, da forma como ele age, da forma como ele se veste, da forma como ele entende a sua realidade, o seu mundo social. Então, por isso que é importante trabalhar esse conceito de intolerância. Por exemplo, uma vez, quando eu fui para o estado de São Paulo, eu não sou palmeirense, também não sou corintiano, mas eu estava com uma jaqueta verde e estava saindo da estação Corinthians Itaquera naquele dia, porventura, um azar do tio Vini, né, foi a apresentação do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, o tempo que ele começou a jogar lá. Eu só faltei se esquartejar. Minha sorte é que eu estava com meus familiares, senão eu teria sido morto. Mas eles pegaram o meu casaco verde, simplesmente jogaram no trilho do trem. Por quê, pessoal? Você veja o seguinte, que a intolerância também cria estereótipos, padrões de comportamento, você deve seguir aquilo. É uma questão que é autoritária, né? Então, a intolerância ela não abre espaço para um diálogo. Por isso que na página de vocês da apostila 204, estabelece muito essa defesa. Tolerar é bastante? Gente, não é questão de ser bastante. Tolerar é humano, é respeitar o outro, o direito do outro, o espaço do outro. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês que, claro, a intolerância está muito presente dentro do campo religioso, mas não é só ali. Às vezes, passamos num cenário que não damos menor valor e ali temos, às vezes, atitudes até intolerantes. E até da nossa própria parte, de não aceitar a posição do outro, o ser do outro, a cultura do outro e a educação do outro. Tá ok, pessoal? Grande abraço!